Olha aí, pessoal, boa tarde, 16 horas em Itapetininga, e hoje nós estamos aqui com Francisco Geraldo da Silva, mais conhecido por Ficão. O Ficão, nós abrimos aqui para os nossos seguidores, né, para eles fazerem sugestões, né, e o Ficão é um dos que mais foi, muitas pessoas pediram, né, para que nós batêssemos um papo com o Ficão, pelo exemplo que ele no pedestrianismo, exemplo de vida. Boa tarde, Ficão, tudo bom? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Então, aí está o Ficão aí, um dos maiores corredores de São Silvestre de Itapetininga, ou talvez o maior, não, Ficão? Eu corri 34 vezes São Silvestre, né? Eu corri à noite, à tarde, de manhã cedo, mas não sei se tem mais alguém aqui em Itapetininga que tenha corrido esse número de prova. Eu também acredito que não tenha alguém que tenha corrido mais que 34 corridas, né? Quase Durante todo. E antes dos anos 80, eu corria mais em Avaré, né? Eu ia correr em Avaré. Quase todo São Silvestre que tinha antes, eu ia em Avaré. Depois dos anos 80 que eu comecei a ir para São Silvestre, São Paulo. Daí eu corria à noite lá, quando era 7.500 metros o percurso, depois subiu para 9, para 12, agora é 15 quilômetros, né? Daí não tá bom. Por fazer problema de contusão, de joelho, essas coisas, eu tive que parar, né? Nós vamos conversar sobre tudo isso, sobre as curiosidades das corridas, principalmente nas noites, né? Aquelas corridas que era tão bacana na noite, né? Mas antes eu quero perguntar para o Fião, você tentou jogar futebol também, Ficão? Eu joguei futebol lá no Nacional. Por sinal foi um dos fundadores do clube do Nacional, né? Eu, o Valdomiro do Amaral, que é o Peta, no campinho, começamos no Campinho do Bode, lá perto na rua Presidente Moraes, né? Treinava primeiro no campinho do Zé de Penado, lá, tudo, depois formamos no Nacional. E eu joguei um tempinho no Nacional. Eu parei do Nacional quando eu casei, que eu vim morar para cá, né? Aqui na Vila Aurora. Daí que eu parei de jogar no Nacional e vim jogar aqui no 15. Na época Olha aí, não era 15, era 15 no Rincão, né? Rincão. Depois chegando o pessoal aí, ó. Fico, chegando aí o pessoal que corre com você aí, a Michele Regota mandando boa tarde pro Fico e para mim. Muito obrigado, Michele, uma boa tarde. Obrigado. Obrigado. E nós convidamos o pessoal aí que está já, eu estou notando aqui na telinha, tem muitas pessoas já nos assistindo que pode fazer algumas perguntas para o Ficão aí, né? Pois é, então o Ficão tentou futebol, mas daí optou mais para se dedicar às corridas de rua, né, Ficão? Mas naquela época em Itapetininga, hoje nós vemos corrida aí todo mês, em todos os locais na região, mas naquela época era mais difícil. Acontecimentos de corrida aqui na cidade eram quantos mais ou menos por ano, Ficão? Então, na época, quando eu comecei a correr, eu comecei a correr no Nacional mesmo, né? Não tem equipe nacional. Por sinal, só existia a corrida do 13 de maio, é da São João Batista aqui, e é da Rádio Difusora, né? Que é aqui, por sinal, eu comecei a correr, a primeira corrida que eu fiz foi na Rádio Difusora, que era na antiga, ali na PR-19, né? Na Quintino Caiú. E quem me levou lá para correr a primeira vez foi o Geraldo Correia Franco. Mas quem fazia a corrida era o Pedro Correia Franco, irmão do seu Geraldo. Então foi a primeira corrida que eu corria lá. Mas era só essas 3 corridas que tinha. Daí depois dessas 3 a gente ia para São Silvestre e Avaré, né? Mas era só essas que tinha. Tá certo. A presidente do caso aí também mandando boa tarde para o Ficão. Olha aí, Ficão. Legal, obrigado. Também, esse é corredor também, Nelson Eduardo do Amaral aí, boa tarde, Fico, Cícero. Nelsinho começou a correr comigo aqui. Em corrida de criançada que a gente fazia aqui na vila, eu fazia aqui na São João, né, aqui na vila, e o Nelsinho começou a correr com nós aqui na vila São João. Então, Nelsinho também é um corredor aí já meio experiente, vamos dizer assim, né, Fico? Por problemas de saúde, assim, que ele
não se firmou muito bem, mas sempre foi um corredor regular. Ficam voltando ainda aos tempos antigos, né, das 3 corridas em Itapetininga. É lógico que era bem diferente do que é nos dias de hoje, né? Mas como que era a preparação? Por exemplo, ia ter a corrida 13 de maio, vocês se preparavam 10 dias antes, 15 dias antes, como que era? Ou ia, como que, bom, vamos dizer, como que era a preparação para as corridas naquele tempo? Então, quando eu comecei a correr a corrida da PR19, que é a primeira corrida que eu fiz, eu tinha 16 para 17 anos. O meu treino era o futebol. Eu ia treinar toda tarde, quase toda tarde lá no Campo Nacional, que eu morava perto lá, né? E o seu Geraldo treinava lá também com nós, né? Sempre à tarde. Naquele tempo a gente tinha chance de sair trabalhar durante o dia e treinar futebol à tarde, né? Hoje que não acontece mais isso. Então eu ia treinar futebol no Campo do Nacional e sempre dava, nunca dava 11 contra 11, né? Sempre dava 8 contra 8, 7 contra 7, então você corria o campo inteirinho. E foi de lá que o seu Geraldo convidou nós, vocês correm barbaridade aqui no campo, aqui? Então vamos fazer a corrida da rádio lá, vamos correr lá. Daí que nós fomos correr lá, na corrida da rádio. Mas o treino nosso era no campo de futebol. Não tinha treino assim específico, assim dizer, sair para a rua, treinar assim. Depois dessa corrida da rádio, que o seu Geraldo pegou uma turminha lá do Nacional para treinar, né? E mais alguns da cidade. Daí ele fazia treino com nós. 2, 3 vezes por semana, lá em frente à Ford, à noite. E daí, de lá que começamos a correr, né? Na rua. Mas antes o treino nosso era só no campo de futebol. Então, treinava o futebol... Pode falar. Não tinha um treino assim específico assim, para a corrida, né? Do futebol, saía para ir correr nas ruas. Então você praticamente começou a correr com 16, 17 anos na corrida aqui em Itapetininga, né, filho? E qual que era a primeira corrida do ano? Era a PR19? Que época que era? Acho que uma das primeiras corridas que eu me lembro, assim, que era da PR19, né? Que era o Pedro Corrêa Franco que fazia. Depois, que o Pedro Corrêa faleceu, o Carlos José que continuou fazendo. Mas depois, daí já surgiu a corrida de São João aqui, né? Que tinha um ferroviário aqui que começou a fazer a corrida de São João. E eu com o Peta, o seu Benedito, lá que é o presidente do 13 de maio, que inventamos a corrida do 13 de maio, né? Eu, o seu Geraldo, o João Garcia, Canarinho, tudo isso. Nós inventamos a corrida do 13 de maio e por diversas vezes foi feita a corrida do 13 de maio. Mas eram as 3 só que tinha na cidade. Corrida do 13 de maio, corrida de São João, que era um ferroviário aqui que fazia, e depois ia a corrida da rádio. E depois, no finalzinho do ano, a gente ia para Avaré. É só essas 4 corridas que tinha durante o ano. E depois dos anos 80... Pode falar. Depois dos anos 80 que a gente começou a ir para São Silvestre. Antes nós já tivemos chance de ir para São Silvestre, né? Porque existia preliminar da São Silvestre no interior e a Gazeta Esportiva mandava, né? 10 medalhas para o pessoal do interior para classificar 3 atletas para ir para São Silvestre, né? Para ir para São Paulo, na preliminar de São Paulo, para participar da São Silvestre. Mas daí o pessoal fazia preliminar aqui, mas depois nós chegava na hora, ninguém queria ir para São Paulo, queria ter tudo para Avaré. Então, mas antes de eu começar a ir para São Silvestre, já existia preliminar antes. Tive a chance de ir antes para São Silvestre, né? Mas nunca deu, porque ia sozinho, né? Ia eu e mais 2 caras para São Paulo, e ia 8, 10 caras para Avaré. E Avaré, eles davam um hotel, davam tudo para gente lá, né? Ficar 2, 3 dias, né? Então, todo mundo preferia ir em Avaré. Então, eu tive a chance de ir na São Silvestre, São Paulo, bem antes dos anos 80, quando eu comecei a ir. Depois que chegou a época que lá em Avaré já começaram a cobrar, sabe? Estadia, não dava estadia mais, aí nós paramos de ir em Avaré e começamos a ir para São Paulo. Então, a corrida de São Silvestre... Corre e volta, né? Embora, não precisava gastar muito. E aquele tempo não pagava inscrição, né? Então, você ia correr, as despesas só de viagem, não.
Então, era isso que eu ia perguntar. Então, naquela época, para correr a São Silvestre lá em São Paulo, não era através de inscrição, né? Tinha que ter uma classificação no interior, é isso? No comecinho era. Tinha preliminar no interior, daí se você classificasse entre os três no interior, daí você ia para São Paulo participar da preliminar lá em São Paulo. Depois, era no comecinho de dezembro, se não me engano. Depois que você classificasse lá, daí que você ia correr a São Silvestre. Porque a São Silvestre, na época que eu comecei a correr lá, não corria mais que 1.000 pessoas, né? Só que tinha muitos estrangeiros, né? E os que corriam lá do interior era tudo classificado, tinha sido classificado para correr foi classificado na preliminar. Agora, depois que foi aberto direto, assim, para todo mundo, né? Mas aí já começaram a cobrar a inscrição, já era mais difícil, né? E quando eu comecei a correr a São Silvestre, né, em São Paulo, eles não davam medalha, nada. Eles davam um diploma. Passavam os dias depois da São Silvestre, saía na Gazeta Esportiva, né, a classificação sua, e eles mandavam um diploma para você, da sua participação. Depois, mais tarde, que eles começaram a dar uma medalhinha, assim, mais ou menos, que eu tenho aqui, pendurado aqui na sede aqui, e daí depois que começaram a cobrar a inscrição, daí começaram a dar medalha boa, melhor, né? Mas antes era só um diploma de participação e umas medalhinhas muito pequenininhas. Só que não cobrava inscrição, né? Ah, tá. Ô, Fico, e conta aí como curiosidade aí, você chegou a tomar o ônibus para ir para correr lá em Avaré e depois para retornar, também teve que ficar um bom tempo esperando o ônibus de volta, é isso, Fico? Não. Naquele tempo nós íamos de trem. De trem. A gente corria pelo CASE, né? Porque o senhor Acácio Terra, que era um dos diretores do CASE, ele arrumava a passagem de trem para a gente, né? Para a gente para Avaré. Naquela época era 10 horas de viagem. Você saía daqui, ia até Iperó, de Iperó, que você ia a viagem para lá. Chegava, parece que em Botucatu, só fazia uma baldeação ainda para ir para Avaré, né? Daí você ficava em Avaré 2 dias lá, né? Chegava um dia antes para a corrida, depois do outro dia você corria, no outro dia você vinha embora. Daí era mais 10 horas de viagem. Você vinha até Iperó que você vinha para cá. Mas todas as vezes que eu fui correr em Avaré, toda vez fui correr pelo caso. Eu, Canarinho, João Garcia, uma turminha grande, sempre ia 8, 10 caras correndo na São Silvestre e Avaré, correndo pelo caso. Porque o caso dava condução para a gente, né? Agora aqui em Itapetininga eu corria para o Nacional, já tinha equipe do CASA, tinha equipe do Zerac, mas em Avaré era só a equipe do CASA que ia. Em Avaré, algum itapetininganos conseguiu trazer o prêmio de primeiro lugar ou não? Quem era muito famoso lá e tinha muito cartaz lá em Avaré era o seu Geraldo, né? O seu Geraldo, por sinal, ganhou 2 vezes a São Silvestre de Avaré. E a São Silvestre de Avaré era uma corrida muito forte do interior, sabe? Porque a premiação dela era muito boa, então vinha gente de tudo quanto era lugar. Tinha atletas que se classificavam, atletas do Rio mesmo, se classificavam para correr na São Silvestre de São Paulo e não ficavam em São Paulo, passavam direto para ir correr em Avaré. E Avaré dava estadia, dava um hotel bom, você ficava lá 2, 3 dias, e a premiação era muito boa, né? Além de dinheiro, ainda tinha os prêmios de eletrodoméstico e os troféus, até coisas. Então ela era muito famosa nesse ponto. Que época que era essa corrida? Era na mesma da São Silvestre de São Paulo, não, né? Era na mesma época que Silvestre São Paulo. Só que era bem antes dos anos 80, né? 67, 78, 70, é a corrida Avaré. Nós corremos bastante anos lá em Avaré. Quem saía muito bem sempre em Avaré lá era o alemãozinho aqui, com a irmã dele, iam correr em Avaré e saiu bem lá, premiação boa. Mas era uma das melhores corridas que tinha no interior, era de Avaré. Ofuscava. Existe até hoje. Existe até hoje? A São Silvestre de Avaré existe até hoje. Só que hoje já é uma empresa que faz, né? Já cobra a inscrição e não dão mais sua estadia, não dão mais nada. Então hoje o pessoal prefere ir na São Silvestre de São Paulo, né? Porque a São Silvestre de São Paulo a São Silvestre de Avaré, hoje, parece que é 7 horas da noite, né? No dia 31, 7 horas da noite.
depois tem a premiação, tudo. Então você não fica na sua casa na passagem de ano, né? Você passa viajando ou fica lá, né? E a São Silvestre de São Paulo é mais concorrida hoje por causa disso. No caso nosso, que a corrida é cedo, né? Você vai cedo, corre, vem embora, tem tempo para vir almoçar na casa, né? E dá pra você ficar, passar o ano na casa, tudo direitinho. Então, a São Silvestre de São Paulo ficou melhor por causa disso. E mesmo antes, quando era 5 horas da tarde, era melhor, né? Porque era 10 horas da noite, você estava em casa já, né? E a São Silvestre de Avaré, ela caiu muito por causa disso. Porque você ia para Avaré e você perdia a passagem de ano com a família, né? Então, Fico, a corrida de São Silvestre de São Paulo, para os corredores tinha esse problema, né? Eles não poderiam passar com a família a passagem de ano. Mas para nós que assistimos, era interessante essa corrida. Ela fazia parte das festividades para nós aqui do interior, principalmente aqui em Itapetininga, eu me lembro, todas as televisões ligadas na São Silvestre e depois todo mundo ia para a festa da Aparecida. Quer dizer, era bom para nós, mas não era bom para os corredores, né, Fico? Eu por diversas vezes eu passei a noite em São Paulo, né? Que a gente ia, a corrida era 11h30 da noite, né? E quando a gente terminava a corrida lá, era meia-noite e pouco, né? Outro problema que tinha, depois da meia-noite, não tinha hotel, não tinha ônibus, naquele tempo não tinha metrô ainda, né? Então você ficava lá. Se você não arrumasse um local para você ficar alojado lá, como na época eles davam para Pacaembu para você ficar alojado, né? Você ia durante o dia, corria e ficava alojado lá no Pacaembu. Mas eu muitas vezes eu fui e voltava, né? Eu já cheguei amanhecer na rodoviária lá de São Paulo, que a gente correu à noite, depois não tinha mais condição para voltar embora, a gente bateu a pé, de lá da Paulista até a estação ali da Júlio Prestes, onde era a rodoviária, porque não tinha condução para você vir embora. Depois, nas outras vezes, já ia de perua, né? Ia de perua, ia de carro, já melhorou mais a situação. Mas as primeiras vezes que eu fui, nós sofremos para voltar embora. Chegava aqui outro dia de manhã. Chegou uma vez mesmo que nós chegamos cedo, eu, mais uns 3 arrestos, só fazia pouquinho adiante, queria. Nós chegava aqui de ônibus, aquele tempo do Expresso Brasileiro, que tá comigo, né? Tinha o Cometa e o Expresso Brasileiro. Daí você encontrava com a Romaria da Aparecida que estava passando, né? Você chegava aqui 9 e pouquinho, 10 horas, daí estava tendo a Romaria da festa da Aparecida. Mas antes disso, você tinha amanhecido na rua lá, para poder vir embora. Era sacrificado. Mas valia a pena, né? Porque você vinha aqui e todo mundo correu São Silvestre, correu São Silvestre. Mas era sofrido. Aí, boa tarde da Ana Fiuza, uma grande corredora do 15 aí, Fico. A Ana Fiuza corre com nós aqui. E ela tá correndo ainda ou não? A Ana Fiuza tá correndo sim. Agora tá tudo parado, né? Tá tudo parado agora, né? Por causa da pandemia aí. Mas nós estamos tudo rezando para que acabe logo essa quarentena aí, para a gente voltar todo mundo a correr de novo, né? Todo mundo tá achando falta de se encontrar, né? Sem dúvida. Isso aí que está acontecendo está assim, é lamentável, né? Porque muitas atividades aí, ainda o que salva, que tem umas pessoas que ainda treinam ainda, né, Fico? Treina, o Djalma, aqui o meu filho e a minha nora, estão treinando, você faz todo dia. O Toninho com os amigos dele lá, estão treinando 2, 3 vezes por semana, né? Mas treininho assim meio escondido, meio devagar, assim, né? Estão treinando meio distante. Mas tudo devagar. Para quando começar as corridas, estão tudo em forma, né? Não pode ficar parado tudo de uma vez, né? Não pode parar, não, de jeito nenhum. O Toninho da Caixa, nosso assistente técnico aqui, tá. Para você, qual o melhor horário de São Silvestre, Fico? Para mim, o melhor horário que tinha de São Silvestre era à noite, não tem dúvida, né? Você chegava lá tranquilo, assim, corria à noite, o ar era gostoso, assim. Só que para voltar embora que era difícil. Agora, eu tinha uns parentes meus, uns parentes da minha sogra, que moravam lá pertinho da Paulista, moravam lá no Vergueiro ali, né? No metrô Vergueiro ali, pertinho ali, né? No 3 de maio. E então às vezes eu ia pousava lá.
Mas assim mesmo tinha que caminhar, terminava São Silvestre, meia-noite e meia, 1 hora, tinha que caminhar até lá, para você dormir lá, para voltar no outro dia. Mas para quando a gente ia correr e voltar no dia, era difícil, era duro, não era fácil. Eu sempre lembro que quando eu ia assistir futebol em São Paulo, eu já cheguei a ir sozinho, mas convidava alguém para ir comigo. Você tinha um companheiro assim que usava de ir com você nessa Silvestre, porque encorajava, né, fazer essa aventura, né, Fico? Eu todas as vezes que eu fui correr à noite em São Paulo, que eu fui com um companheiro, né? Uma vez foi o meu sobrinho aqui, o Fábio, ontem foi de companheiro comigo, e outra vez quem foi o Expedito Delgado Silva, que é corredor também, né? Nós combinamos de ir, fomos correr. E uma vez, quando o prefeito daqui era aquele Moraes, como é? Darcy? Darcy Pereira de Moraes, ele era prefeito de Itapemirim. Então, teve a preliminar aqui no interior, né? Teve a preliminar aqui. E era obrigatório. Daí não precisava passar mais pela preliminar em São Paulo. Se classificasse no interior, você tinha direito de correr a São Silvestre, né? E ele, por toda a lei, ele queria que o cara que vencesse aqui era para ir para São Paulo. Então, na São Silvestre lá. Então, todo mundo, os atletas aqui, já era tudo moleza aqui na hora de treinar, né? Na hora da preliminar aqui, para não ir para São Paulo. Mas daí teve um atleta aqui, ó, ele é morador aqui na Vila Prado, e ele venceu a preliminar aqui, né? E acho que é José Carlos Alves, o nome dele. Daí o prefeito, por tudo ele queria que o rapaz fosse, né? Daí escalou eu para me levar o rapaz lá. Daí eu falei, aí eu vou lá e não vou corretamente, é demais, né? Daí eu consegui fazer minha inscrição lá e corri com ele lá, né? Mas foi a única vez que eu fui só eu e ele. Mas a outra vez sempre ia 2, 3, né? Depois começou a ir de perua. Inclusive, nas primeiras vezes que nós começamos a ir de perua lá, foi o seu Zuleno que arrumou para nós, né? Tanto que o seu Zuleno fala que faz 25 anos que ele corre aqui no 15, né? Foi das primeiras vezes que ele arrumou condução da Moura lá para nós, né? A Ponte de Perua Kombi, correndo na São Silvestre à noite. Depois, passou os outros anos, nós já arrumava a condução maior, né? Já foi aumentando o número de atletas de participação silvestre e já não dependia muito de ir sozinho. Mas eu, por diversas vezes, eu fui sozinho, desde um colega só, 2 colegas só e só. Aqui, ó, Luiz Antônio Correia mandando boa tarde aí também para o Fico, né? É o Tatu, que é árbitro de futebol aí, Fico. Mandando boa tarde para você aí. É o Tatu, é? É o Tatu. Tudo bom. Obrigado. Também o Antônio Pereira. Boa tarde, Cícero, Fico, abraços aí. Legal, hein? Antônio Pereira também. Pereira, não estou lembrando quem que é. Antônio Pereira está chegando junto com nós aí. Obrigado por estar assistindo nós. O presidente do Museu Ferroviário de Itapetininga está aí. Case agradece ao 15, Fico, Djalma e toda a equipe por nos receber gentilmente nas tratativas de uma breve corrida a casa 75 anos. Muito obrigado, Fico. Está aí o Carlos Eduardo agradecendo aí. Obrigado a vocês. Nós abraçamos naquela época, nós abraçamos mesmo a casa, né? Porque era a única entidade que ajudava a gente, que você podia treinar o ano inteirinho e sabia que no final do ano você ia para São Silvestre de Avaré. Pelo caso, o caso dava a condução para ele. O resto ninguém nada, nem CCE, aquele tempo era a Comissão Central do Esporte, não dava condução para você, não dava nada. Eu fui saber de São Paulo levar esse atleta daquilo para lá, porque o prefeito insistiu que a gente fosse, né? Eles deram tudo para nós, né? Passagem, dinheiro para lanche, tudo lá. Mas antes ninguém dava nada, né? Era na raça. Era na raça. Apesar que, no meu pensamento, o esporte que é feito na raça é muito melhor, né? É muito mais gostoso. Você sofre um pouquinho, mas tem mais validade do quando você ganha tudo na mão, assim, tudo na mão, assim, né? E quando você vai mesmo na raça, assim, tem mais validade, assim, é mais gostoso tudo para você competir. Sem dúvida, Fico. Agora, Itapetininga teve grandes corredores, não, Fico? Vamos lembrar aí o Dito Luciano, né? Era um excelente corredor também. Tem outros, né, que o Fico vai lembrar agora. Pois é. Então, o Dito Luciano começou correndo com nós também aqui na Vila Aurora. Aconteceu a Copa Arizona de futebol aqui
Itapetininga, e eles obrigavam, isso foi a ideia do Djalma Matarazzo, né, que era o presidente da Secretaria de Esporte naquela época, e e a Copa Arizona tinha entidade, junto com a entidade do Matarazzo, né, que é a Secretaria de Esporte. Daí ele, para participar dos jogos da Copa Arizona, era obrigado por 3 atletas para participar, né, na corrida, na Copa. E a abertura da Copa foi no CASA, foi lá no campo do CASA, foi no domingo de manhã. Então, todas as equipes, acho que tinha umas 30 e poucas equipes, foram obrigadas por 3 atletas. E nós pusemos 4, né? Foi eu mais 3 caras. Foi eu, o Dito Luciano, o Zé Carlos Figueiredo e mais um outro, rapaz que eu não lembro o nome dele. José Carlos também, mas não lembro o sobrenome. Fomos em 4 correndo na Copa. Por sinal, esse dia quem venceu foi o Cipriano. O Cipriano corria pelo Carninho Bazariano, que eu estudava lá, né? Tinha bolsa lá, tudo para estudar. Então ele correu para a faculdade. E depois de lá que acabou a Copa Arizona, direitinho, o time do 15 disputou a Copa Arizona, direitinho. Daí que surgiu a equipe do futebol, a equipe de futsal do 15. Daí eu já estava morando para cá, né? Jogando futebol no 15. E daí surgiu o Dito Luciano e tinha um outro, o Lemãozinho também. O Lemãozinho também parece que correu para o Centro Matarazzo, que ele trabalhava no Centro Matarazzo, né? E foi obrigado para o Centro Matarazzo. É patrocinado pelo Centro Matarazzo. Daí surgiu a equipe do 15. Daí depois surgiu o José Antônio, que é de Oliveira, que é primo do Alemãozinho, foi um atleta bom também, é Pitapemininga, e por sinal foi embora para o Rio, em vez de servir o exército aqui, foi servir a aeronáutica no Rio, né? Daí ele ficou por lá e foi um dos melhores atletas que surgiu aqui em Itapemininga. Na minha época, né? Além do Dito Luciano, surgiu bastante atletas bons aqui em Itapemininga. Fico, quando que o 15 iniciou a formar a equipe, não sei se você lembra exatamente o ano, eu vi muitas fotos aí interessantes aí, com vocês aí já correndo, você lembra o ano que iniciou, não? Não lembro, a equipe do 15 mesmo surgiu nessa Copa Arizona, né, de futebol, que arrumamos os 3 atletas, eu arrumei 3 atletas, e daí surgiu a equipe, né, aqui do 15 de novembro, mas eu antes já corria pro Nacional, né? Mas naquela época, até um dia mesmo veio a Tuti, lá da difusora, veio aqui, mostrei para ela, ela queria fazer a corrida da rádio, né, difusora. Eu mostrei para ela uma foto aqui das corridas que tinha na rádio. Corria 15, 20 atletas, no máximo 15, 16 atletas. A corrida de 3 de maio eu corria mais porque tinha gente de fora, né? Mas a corrida de São João naquela época e a corrida da rádio, que era só atletas da cidade aqui, era muito pouquinho. 15, no máximo era 20 atletas que tinham que participar. E hoje não, hoje, graças a corridinha que tem por aí, acho que mais de 100, né? Não, hoje é bastante. As corridas... Que ano que foi que surgiu a equipe? Sei que surgiu aqui na Copa Arizona, mas não lembro a data certinho, não guardo muito na cabeça. A única que pode guardar essas coisas aí é o Lázaro, meu cunhado, que guarda essa data, mas não guarda. Se for a Copa da Arizona, eu disputei pelo CAS em 76, a Copa Arizona. Então deve ser por aquele ano, mais ou menos. Foi uma das melhores Copa Arizona que teve comigo aqui, né? Que foi a abertura do CAS, antes da abertura do futebol, teve a corrida, né? Teve o desfile dos atletas, teve a corrida, depois que começou os jogos. Que vinha equipes de fora, né? Até de Ourinhos, vinha a equipe participar aqui. Mas eu não me lembro o ano, não. Tem mais uma pergunta do Toninho participando. É isso aí, pessoal. Participa igual o Toninho aí fazendo pergunta. O Ficão foi escolhido para correr com a tocha em Itapetininga. Qual foi sua emoção, Fico, correr com a tocha olímpica? Nossa, não tem nem como descrever como foi. Eu tenho aproveitar agora a oportunidade de agradecer. Eu já agradeci por diversas vezes o pessoal que indicaram o meu nome, né, para ser condutor da tocha. Que foi a Tuti, o pessoal lá da Rock Runner, que o próprio atleta da equipe Rock Runner fizeram uma coisa e indicaram o meu nome.
pessoal aqui do 15, de Carnonovo, para participar da tocha olímpica. Mas quando chegou no dia da tocha olímpica, eu não sabia. Eu sabia que eu ia ser um condutor da tocha, né? Que eu ia ficar num ponto direitinho da tocha. Depois, no dia, eu fiquei... Deu uma travadinha aí, mas o Fico já voltou. Né? Acender a tocha, acender a pira lá, né? Então, para mim, foi um dos troféus mais valiosos que eu tenho aqui, é a tocha. Porque o único que ficou com tocha olímpica aqui foi só eu, o Cipriano e o rapaz lá que correu pro Correio, né? Foi uma senhora lá que participou da coisa de manhã, ela comprou a tocha para ele. Então, a minha foi a Nissan que ofereceu para mim, né? Que deu para mim a tocha. E a do Cipriano parece que foi a Bradesco, se não me engano, que deu a tocha para o Cipriano. Então, acho que só nós três aqui que temos a tocha na casa, aqui guardada aqui. Para mim, foi um dos melhores troféus que eu tenho aqui em casa, é a tocha olímpica, né? Sem dúvida, uma emoção muito grande e as suas também fez jus pela história que vocês, né, você, o Cipriano e mais alguns, né, têm no pedecianismo. Vocês têm uma longa história e ficou justa essa homenagem. E ficou agora, são quantos anos? Sobre o negócio da tocha, a tocha assim, foi muito bom para mim, porque foi o seguinte, depois do dia que eu recebi a tocha, né, que eu fui lá conduzir a tocha, direitinho assim, nossa, o que eu recebi de homenagem depois de parentes de longe, primos da minha esposa, que moram longe daqui de mim, mandavam mensagem para mim, congratulando por eu ter sido condutor da tocha. Né? Então, para mim, além de eu ter a tocha, que foi uma coisa do troféu mais valioso que eu tenho, eu tive que, nossa senhora, ficou a semana inteirinha ainda depois do dia da tocha, aí fiquei recebendo homenagem de parentes, de amigos, de longe, de ex-atletas, de atletas que participaram comigo, nem corrida, estão tudo mandando homenagem para mim. Porque foi justo, a homenagem justíssima ao Ficão, a tocha olímpica. Agora nós temos aqui uma pergunta da presidente do CASE, não é bem uma pergunta, é para você comentar sobre a maratona do CASE, Fico. Maratona do CASE? Então, um dia teve uma corrida lá no Clube dos Bancários, e tava as moças que estavam fazendo corrida, estavam tudo com essa camiseta escrito primeira maratona de Itapetininga, não sei o que. Daí eu conversei com elas, falei, vocês estão enganados, não sei o que, da primeira maratona que teve aqui em Itapetininga, que eu sei, eu não participei dela, mas eu estive lá na hora do dia da corrida, porque eu nunca fui de correr maratona. Foi do CASE. O CASE fez um domingo à tarde, lá no Clube do CASE, fez 4 voltas na cidade aqui. Foi a primeira maratona que teve aqui em Itapetininga. E eu estava lá, eu assisti a corrida, ajudei na corrida, porque eu nunca tive vontade de correr maratona, né? Mas eu lembro bem certinho de um atleta nosso, que é o Reinaldo Pellegrinetti, ele era atleta do CASE. E ele estava com o braço engessado, sabe? Ele quebrou a clavícula, não sei, estava com o braço engessado assim. E por tudo a lei ele queria correr essa maratona. E o presidente, diretor da Liga, do Departamento de Esporte, que é o Carlos Moraes Santos, né? Daí ele falou, não pode correr desse jeito, correr uma maratona com o braço engessado, assim, não pode. E o presidente insistiu que queria correr, e daí até que o rapaz, para ceder, né? De tanto o cara perturbar para participar da maratona, ele fez uma baixa, bateu na hora lá um ofício lá, para ele assinar, né? Que ele era responsável por isso que acontecesse para ele. E nós fizemos assinar também como testemunha, né? Que de tanto ele insistir que queria correr a maratona, e não podia correr daquele jeito, com o braço engessado, né? De tanto ele insistir, daí nós foi feito esse documento. Então, a primeira maratona que teve em Itapetininga foi do CASE, e esse Pellegrinetti correu a maratona inteirinha e terminou direitinho a corrida lá, e ficou gravada essa passagem por esse atleta do CASE. Você lembra o ano, Fico? Isso aí, mais ou menos, para a gente ter uma ideia? Eu não lembro dessa corrida. Você lembra mais ou menos o ano? Eu não lembro, não guardo na cabeça muito. Mas foi um domingo à tarde, e
correu acho que uns 15 atletas, ninguém topado correr maratona naquele tempo, né? E o vencedor da maratona, se não me engano, que foi o Cipriano. Depois teve o irmãozinho, não podia correr, não tinha idade para correr uma dessa, né? Depois tinha aqueles Reinaldinho, que correu por 15 aqui, tinha diversos atletas por 15 que participaram da prova. Mas eu nem guardo muito direitinho a data, quando que foi. Sei que a primeira maratona que teve em Itapemirim foi no caso que foi feito. Então, esse pessoal estava lá com... E, por sinal, não foi assim o Casa que fez, né? Foi feito no campo do Casa, na cidade do Casa, com a colaboração, com a ajuda do Casa, fez divulgação, né? Mas quem fez foi o Departamento Municipal do Esporte, através do seu diretor, o Carlos Moraes Santos. Então as moças estavam lá como primeira maratona por falta de conhecimento da história, né? Que o pessoal vai fazendo as coisas sem conhecer a história do pedestrianismo. Acho que foi isso que aconteceu, né, Fico? Mas acho que a documentação do caso, do Departamento do Esporte deve ter, né? Arquivado esse evento. Né? Foi das primeiras que teve que Itapemirim, e nem na região aqui ninguém fazia maratona, né? Não sei o que aconteceu com Itapemirim, que fizeram aquela maratona outra vez, e eu prestigiei lá, estive lá, no caso, foi um domingo à tarde, e aquele tempo era tranquilo fazer corrida, né? O movimento de trânsito era tranquilo, né? Então foi um domingo à tarde, tranquilo, correu, foi 4 voltas na cidade, não sei bem dizer se foi o percurso, é que deu uns 42 quilômetros. E participou uns 15, 16 atletas mesmo. Aí o grande historiador Lázaro Monte participando também, olha que legal. Boa tarde, Cícero Ficão. Muitos anos de sua vida dedicado ao esporte de Itapetininga. É ícone do pedestrianismo, mas o futebol do 15 sobreviveu graças a ele, quando o time foi transferido para a Vila Aurora, oriundo do bairro do Rincão. Isso no início da década de 60. Aí o grande historiador Lázaro Monte aí, bacana, hein? Você vê, eu casei em 65, mas antes de eu casar eu já estava jogando aqui, né? Eu estava namorando, noivando a irmã dele aqui, então eu já vim para cá. Tanto que o time do Rincão, como muita gente sabe, não tinha campo aqui na cidade, né? Depois que eu vim para cá, que o time do Rincão tinha que alugar campo aqui na cidade para poder disputar com o Campeonato Varziano, né? Daí que foi batalhado para fazer um campo aqui, entendeu? Que fizemos aqui perto onde é o Combasa hoje, né? Então ficou uns par de anos no campo aqui. Daí que o time do Rincão veio aqui para a Vila Aurora e ficou como 15 no Rio da Vila Aurora. O Rincão saiu fora. Tá? Bacana. Tem também aqui, olha, o Antônio Pedro Correia está mandando um alô aí, que a Suzana e a Fabiane Bonini, cunhada do aniversariante de hoje, Marcelo, estão assistindo. Então o Marcelo está aniversariando hoje, Fico. Vou mandar um abraço para o Marcelo. Marcelo. Top, né? O Djalminha falou para mim hoje, porque sempre que algum atleta do 15 aqui que faz aniversário, o Djalminha sempre fala para mim, né? Porque ele tem o calendário de todo mundo, né? Daí ele falou assim, hoje é aniversário do Marcelo Motop. É o marido da Fabíola, né? Que é muito amigo nosso aqui. E parabéns para ele, né? Espero que logo a gente esteja se encontrando para a gente estar correndo junto aí. Casal sensacional, Marcelo, e ó, pessoal bacana. Pois é, Fico, então, nós tivemos aí as corridas em Itapetininga, que eram apenas 3. E era corrida noturna ou diurna? Como que funcionavam aquelas corridas? A única corrida, as 3 corridas que tinham aqui era noturna. A corrida da rádio era 8 horas da noite, né? Que era aniversário da rádio, dia 15 de novembro. Sempre é feriado, então era aniversário da rádio, era à noite. A corrida de São João também sempre era à noite, porque eles faziam, quando começou, fazia à noite. Eles faziam uma fogueira de São João lá, né? E geralmente o atleta que chegasse em primeiro, no sábado, que fazia a corrida, né? Da festa de São João aqui. O atleta que chegava primeiro acendia a tocha olímpica, a fogueira, né? Da festa de São João. E a do 3 de maio fazia à noite também, que era aniversário da rádio, sempre era dia 3 de maio, e aí tinha a sessão solene, tudo lá, né? Para entrega de prêmio, tinha as autoridades, que tudo da cidade. Tanto que a gente conseguia até montar um palanque, né? Em frente ao clube lá,
iluminação, tudo para fazer a corrida. Uma corrida mesmo, uma das melhores corridas que a gente fazia aqui na noite, que era do 3 de maio. Porque era feito por atleta, né? Por ex-atletas, que é feito por São Geraldo Cunha Franco. Eu ajudava, o Valdomiro do Amaral, que é o Peta, também ajudava. E naquela época, sabe como é que a gente fazia para uma premiação? A corrida do 3 de maio? Um mês antes, saía eu, o São Geraldo, João Garcia, Canarinho, nós saía para a cidade aí, com um livro de ouro. Primeiro que a gente ia na Câmara, né? Para eles assinarem o livro de ouro, para arrumar verba, para a gente fazer a corrida, para fazer a premiação. E depois, passado o dia, a gente saía no comércio, né? Pedir brinde, assim, para fazer a premiação da corrida 3 de maio. E, então, a corrida ficou muito famosa e boa por causa da premiação, né? Inclusive, eu arrumava até eletrodoméstico, tudo para dar a premiação. Então, tem uma passagem também muito bacana, se eu estiver na corrida de 3 de maio, foi que eu corria naquela época, né? Eu organizava a corrida e corria também, né? É igual o cara que bate o escanteio e vai cabecear a bola, né? Então, eu ajudava a organizar a corrida, o eu não estava correndo mais, só estava organizando. E eu ajudava a organizar e corria também, né? E os primeiros atletas da cidade tinham premiação separada, né? E tem um ano que eu sempre fui segundo, terceiro colocado da cidade, fui segundo colocado da cidade. Então tinha um prêmio da antigo Bar 80, não sei se você conhecer, Bar 80, um banco de frente ao Banco da Rua, é o melhor bar que tinha a cidade aqui, né? Daí eles foram arrumar um prêmio com ele lá, eles deram um cartãozinho assim, né? Um cartãozinho para que o melhor atleta que tinha a cidade ganhava uma pizza, né? A corrida era um sábado à noite. E para ir pegar a pizza no domingo. Então tinha que ser para certa cidade mesmo, né? E eu fui peguei segundo lugar e ganhei esse coisa. Daí no outro dia eu fui buscar pizza lá, né? E me deram, além de me deram, a pastor que ganhou, foi o melhor da cidade, não fui o melhor, fui o segundo. O primeiro colocado foi o Carlos Moraes Santos, que é moral aqui perto de casa aqui. E daí o cara pegou e me deu um litro de vinho Espagiari. Eu depois procurei diversas vezes, até fui em São Roque, mas na corrida só fui procurar esse vinho lá, não consegui, era o melhor vinho que eu tomei na minha vida, até hoje. E eu ganhei de corrida, de premiação, uma pizza e um litro de vinho. São passagens bonitas que a gente teve na corrida, através de corrida. Super interessante, sim. Olha o Everson Cerqueira de Lara, parabéns, Cícero, em realizar um bate-papo com esse ícone chamado Fico. Opa, orgulho nosso aí de conversar com o Fico. Mas eu não sei se ele está morando em Portugal, mas é de Sarapuí, né? É Sarapuí, né? Ele está morando em Portugal, mas ele é de Sarapuí. É amigão nosso também aqui. Aqui direto, ganhando tempo em ver vocês. Isso aí, o Everson. Tá lá em Portugal, que bacana. O Everson correu muitas corridas aqui, eu lembro do Everson aí correndo aí. Foi até correndo na São Silvestre lá com o 15, né? Então, ele não sei se ele está correndo ainda, mas ele foi corredor de maratona. Ele foi diversas vezes correr em Curitiba, em São Paulo, correu maratona. Não sei se ele está correndo ainda, né? Mas quando ele estava aqui, era um grande incentivador do esporte lá em Sarapuí e correu com nós também aqui, né? É um grande amigo nosso aqui. Não sabia que ele estava em Portugal, Everson, não sabia, né? Conta para nós o que você está fazendo aí em Portugal, Everson, com essa pandemia. Ele está para lá. Muito legal, bastantes amigos aí estão nos assistindo, pode fazer pergunta para o Fico, o pessoal aí, hoje é um bate-papo bem descontraído com o Ficão aqui, né? Ô, Fico, você tinha preferência especial em correr ou de dia ou à noite? Qual a sua preferência? Ah, não. Na época que eu corria, mesmo que eu estava em atividade mesmo, nunca tive preferência de correr de manhã cedo, à tarde, à noite, de correr 5, de correr 10, né? Apesar que naquela época que eu comecei a correr, não existia corrida mais do que 5 quilômetros. Tudo é 3, 4, assim, 5 quilômetros. Depois que foi aumentando, né? O fato foi aumentando o número de participantes. E quem organizava também a corrida
E nem nós mesmo que organizávamos a corrida do 3 de maio, nós fazíamos a corrida de 10 quilômetros. De 8 e 10 quilômetros. Porque nós começávamos assim, já batalhamos bastante para uma premiação. Para o cara ficar aqui e correr 3, 4 quilômetros, né? A gente que é atleta sabe, né? Então nós combinávamos, não, se for fazer a corrida, tem que ser no mínimo uns 8, 10 quilômetros. Então a corrida nossa era assim, era sempre saía do 3 de maio, vinha até a Aparecida, né? Perto do Sarutaiá, lá, perto da Sabesp, e depois voltava, dava quase 8, 10 quilômetros. E então a gente que organizava a corrida achava que tinha pela premiação que a gente dava, né? E pelo esforço que a gente passava para poder arrumar a premiação, então a gente achava que não podia fazer corrida muito curtinha. Tinha que ser corrida meio longa para valer a pena o prêmio que ele ganhasse, né? Então, eu sou assim, uma pessoa que gosta de recordar muito o passado, fico imaginando essas corridas que o Fico está falando. Então, o percurso, Fico, saía da onde e ia até onde? Saía do 13 de maio, do Clube 13 de maio, na rua Seu Jardim lá, né? Ia até o Derac subia, ficava Quintino Bocaiúva, descia aquele Cubatão, Quintino Bocaiúva, descia lá atrás do Correio, né? Atrás do INSS, daí pegava Francisco Vale inteirinha, descia lá, pegava Francisco Vale inteirinha e ia até o Sarutaiá. O Sarutaiá tinha um posto de ficha. Naquele tempo o atleta corria com a ficha na mão, né? Já, 2 fichas na mão. Então lá tinha uma caixa de fiscal, onde o cara tinha que jogar uma ficha lá, para constar que ele passou lá, né? Depois de lá ele saía, pegava a rua a Virgílio Rezende e vinha embora reto. Entrava na Campos Salles, vinha até a Igreja Santo Antônio, daí lá que ele virava à direita para entrar na rua Seu Jardim para chegar no clube. Era noite, naquele tempo era tranquilo o trânsito, né? Não precisava nem pedir guarda de trânsito, prefeitura, não precisava nada, só tinha um policiamento que ia na frente só e pronto. Então o percurso que nós fazíamos sempre era esse. Então o posto de ficha era lá na esquina do Sabesp, né? Na rua Sarutaiá. E depois, quando chegasse na chegada, o cara entregava a segunda ficha, que tinha um espírito, né? Que entregava a ficha, quer dizer, depois você conferia. Se houvesse alguma reclamação que algum cortou caminho, daí você ia ver na caixa, né? Você tinha, se a ficha do cara estava lá, se não estava. E assim mesmo, às vezes deu alguns probleminha lá, mas foi tudo contornado depois por causa da... Houve uma vez que um atleta, 2 irmãos que correram, e um levou a ficha para o outro, e o cara cortou o caminho, mas depois ficou tratado, quer dizer, que apuraram o cara falou que ele jogou a ficha do irmão na caixa lá. Mas era assim as corridas. Não é que nem hoje, que é tudo com chips, com tudo. E assim mesmo tem bastante problema, né? Sempre surge problema, porque sempre era com ficha na mão. O cara corria com a mão tudo cheio de ficha. Tem a corrida que era 3, 4 fichas, né? Mas do 3 de maio era essas 2, uma para metade do caminho e uma para chegada. Vamos ver aqui o Panga, vamos ver, ele está mandando um recado para nós. Nunca paro aqui na Europa, corro bastante, a minha categoria é quase 50, modesto parte ganha muitas medalhas. Está ganhando medalha lá na Europa, danado do Panga, hein? Também tem muita gente agora, por causa da pandemia, treinamos pouco. Mas semana que vem já tem corrida lá em Portugal. Opa, então a coisa está adiantada lá, hein? Tá bom. Mas ele é atleta bom, ele merece. Ele é dedicado, né? Tem um corpo, um porte físico muito bom para correr para corredor e treina bastante, então tem chance de ganhar bastante prêmio, né? A equipe do 15, esse ano deu tempo para correr algumas corridas ou devido a essa pandemia ainda aconteceram alguma corrida? Esse ano não me lembro, parece que corremos só do circuito do departamento de esporte, que foi lá no bancário, né? E depois entrou essa epidemia aí e parou tudo, né? Mas parece que nós aqui corremos 2 corridas só, que eu lembro que foi só. Mas parou os treinamentos nossos, né? A gente treinava 2 vezes por semana, treinando assim geral com todo mundo, fazia um treino à noite e um domingo de manhã. Então agora parou tudo, né? Estamos esperando agora, se Deus quiser, né? se acaba esse problema aí, quando voltar a treinar de novo. O Lázaro está fazendo uma pergunta aqui, como foi
ter roubado a bola do Aranha, lateral. Lateral, bola de prata do Brasileirão de 72 e marcado o gol para o 15 Iperó. Aí, vamos falar do futebol agora. Então você roubou a bola do Aranha, que jogou até no São Paulo, e marcou um gol, ficou, é isso? Eu não sei, o Aranha parece que era de família lá de Iperó, e o 15 foi jogar lá em Iperó, né? Eu era centroavante naquela época. Eu tinha saído um pouquinho aquele tempo do Nacional, eu fui jogar no 15, lá em Iperó. Porque no Nacional eu jogava mais no meio de campo, né? Mas lá no Iperó eu joguei de centroavante. E daí no comecinho lá no começo do jogo, estava esse Aranha e mais um outro cara muito famoso aí de jogava no Estrada lá, foi jogar lá pro time de Iperó. Foi um domingo à tarde lá. Daí ele foi fazer gracinha perto de mim lá, né? Foi dar um chapéu em mim. Quando ele deu o chapéu assim, já foi esperar a bola na frente, eu ganhei a bola dele e fui lá e fiz o gol, né? E esse jogo, ele ficou marcado, né, esse jogo, porque daí no fim ele saiu da defesa e foi pro ataque, né? Foi jogar no ataque, foi bater pênalti e tudo na ataque, né? Mas nós ganhamos esse jogo de 3-2. Quem marcou o gol nosso foi o Valeriano, que teve que jogar no São Paulo, mas tinha passado a jogar pro 15, e o Ari Negão, que por sinal faleceu há pouco tempo, o Ari Negão, que era ponto esquerdo, que fez o terceiro gol. Nós ganhamos lá de 3-2, mas o primeiro gol foi eu que fiz em cima do Aranha. Mas você jogou futebol, mas o que se tem mais no sangue é o pedestrianismo mesmo, não, Ficão? Então, eu joguei futebol há bastante tempo. Depois que eu vim aqui por 15, eu joguei bastante também, campeonato varziano, né? Mas depois passei mais dirigindo o time, né? Que sempre mudava de diretoria, não tinha quem tomasse conta do time. E eu tinha um time de criançada também aqui na vila, aqui, quando fizemos o campo aqui. Então, desse time de criançada surgiu muitos moleques bons, né? De bola, que eu fui pondo pro time de cima do 15. Mas depois passei mais como dirigente, como técnico do time, e fui parando de jogar. Jogava só quando precisava mesmo, porque naquele tempo o campeonato varziano era difícil, né? Você ia jogar, tinha o aspirante e tinha o titular. Quem jogava no aspirante não podia jogar no titular, mas primeiro precisava 2 ou 3 só. Então sempre jogava no aspirante e depois, quando faltava no titular, jogava. Mas ter 2 jogadores do aspirante podia jogar no titular. Então sempre ele ficava na reserva, jogava no segundão, ele ficava na reserva titular. Mas depois passei mais como dirigente e parei de jogar e não dá mais para jogar. Ultimamente ainda venho jogando com os veteranos do 15 aqui ainda, mas a idade vai chegando, não dá mais não. Você joga, mas no outro dia não consegue andar, né? Então eu preferi parar. E as corridas, você continua correndo ou agora parou de vez, Silvio? Faz tempo que não acompanha as corridas. Eu parei de ver, né? Depois do problema do joelho, o joelho não deixa eu correr mais. Se eu fizer uma caminhada mais ou menos, o joelho fica inchado já. Então, a única coisa que eu estou em atividade aqui ainda eu tenho uma ergométrica aqui em casa, né? Então eu fico, quase todo dia fico pedalando aqui, né? Aqui em casa, para não ficar fora de tudo. Porque a gente fica mais parado, mas começa a engordar, né? Então eu parei. Mas a minha atividade é maior na equipe do 15 aqui, eu estou sempre junto com o pessoal, né? Todo dia, toda corrida que tem, eu vou lá, ajudo o Djalma, e montar a tenda, e ajudar o pessoal. Então eu acho que eu estou sendo útil ainda na equipe nossa. Não como atleta, mas não como assim, como auxiliar, assim, auxilio bastante isso de Djalma. O Ficão sempre será útil, imagine, só a sua presença nas corridas aí já, eu não sei, você já deu autógrafo alguma vez ou não, Ficão? Mas merece. Não. Graças a Deus, a única coisa, já fui bastante vezes assim, homenageado, né? Fui homenageado nos jogos regionais, duas vezes, uma abertura foi aqui no shopping, eu fui homenageado, peguei um diploma lá, depois foi lá no Carrito, naquela abertura dos Jogos Regionais, foi lá no Carrito, fui homenageado lá. Fui homenageado pelo tiro de guerra também, uma corrida que tem um tiro de guerra lá, o sargento me deu também um diploma para mim. Fui homenageado aqui pelo Dia do Atleta aqui da academia, aqui próxima da minha casa, aqui, fui homenageado também, ganhei diploma também. Aquele amigo nosso,
que é corredor também, nossa, muito tempo corredor do caso, o Hélio Antônio, ele fez também uma época, ele fez uma homenagem ao Dia do Atleta, né? E eu fui homenageado por ele, e a equipe nossa do Quinto também foi homenageada por ele. E agora também, há pouco tempo agora, que o Toninho da Caixa, que botou numa fogueira na televisão, né? E fizeram surpresa para mim, eu fui lá e no fim do tempo foi feito aquele programa lá. E também da Tocha, né? Graças a Deus fui homenageado com o doutor da Tocha. Então, só tenho a agradecer a todo o pessoal que tem lembrado de mim. E eu acho que muita coisa eu nem merecia essas homenagens, porque tudo que eu fiz foi por gostar, né? Nunca foi por interesse, nunca foi por ser gloriado, assim, de coisa. Toda vez que eu fiz por gostar mesmo do esporte, e vivia toda vez do esporte, né? Tanto que eu trabalhei em serviço assim, só no meio de pingu saiada, modo de brincadeira, né? Modo de falar assim. Tudo o pessoal que trabalhava comigo, na minha profissão, todo mundo bebia, fumava, e eu, por causa do esporte, por causa de praticar esporte, nunca entrei nessa zona de vício, de fumar, de beber, sem nada. Eu já cheguei assim até de ir em festa grande, festa de família, assim, de botas de ouro, assim, que tinha bebida e comida a rodo. Mas eu tinha corrido outro dia de manhã cedo, ia correr em alumínio dia cedo, depois ser um atleta, né, e me preparar bem preparado para correr, de ir em festa junto com a minha esposa, junto com o meu filho, e não deixar quase nada naquela bebida e comida, porque outro dia eu tinha corrida, né? Porque, por sinal, eu levava muito a sério o negócio de corrida na época. Só a única coisa que eu não levava muito a sério era treinamento, porque eu trabalhava o dia inteirinho em serviço pesado, né? Às vezes longe aqui da minha casa, ainda chegava de tardezinha, em vez de descansar, ia treinar ainda, né? Deu uma época mesmo que eu treinava, já estava treinando para meia maratona de São Paulo, maratona de Independência de São Paulo, e eu e o Lemãozinho. O Lemãozinho saía da escola às 10 horas da noite, eu esperava ele, para treinar 21 quilômetros à noite, ainda aqui na Central Price. Depois de um dia duro de serviço pesado, eu estava trabalhando lá no Vale de São Fernando, junto com o meu sogro, ia de bicicleta aqui até lá, de manhã cedinho, voltava à tarde, daí chegava aqui, tomava banho, descansava, jantava, e aí depois de 10 horas da noite, eu treinava 21 quilômetros com o Alemãozinho aqui, para se preparar para a gente correr a meia maratona em São Paulo. Tanto que a meia maratona da Independência teve 10 edições, né? E eu corri 9. Não corri a 10ª porque no dia que nós ia ainda a perua quebrou no caminho, a perua fez seguro, e eu peguei, a perua voltou, né? Agora o Alemãozinho com a irmã dele, a Terezinha, arrumaram o carona e foram correr ainda na perua. Eu voltei embora. Então eu corri 9 e ele correu 10. Então essas loucuras que a gente faz, a gente fazer loucura por causa de gostar do esporte, não. Todas as homenagens que são feitas para o Ficão são justíssimas, porque é um exemplo de vida, um exemplo para os jovens, mesmo correndo como veterano, todo mundo, né, vendo o Fico correr, admirando, né, a performance do Fico. Então, todas as homenagens merecidas. Eu costumo falar que Canarinho e Ficão, falou em pedestrianismo, teve outros, mas que infelizmente já se foram, né? Mas quem mantém viva essa história do pedestrianismo é o Canarinho e o Ficão. O Ficão, como ficou mais tempo em evidência, né? O pessoal lembra mais, mas o Canarinho também faz parte dessa rica história. Você correu muitas vezes junto com o Canarinho, não, Ficão? O Canarinho, nós tivemos uma amizade assim, desde da molecada, não? Que ele trabalhava numa celaria na rua Alfredo Maia, e a gente tinha muita amizade, assim, desde tanto que ele jogava no São Paulinho, né? E eu jogava no Nacional lá. Tinha essa amizade depois que ele foi do tiro de guerra, ele começou a correr, né? Mas eu já corria já há bastante tempo. Depois, por intermédio da corrida, se tornou uma amizade mais forte ainda, né? E antes era só por causa de futebol, conversar de futebol, depois ele começou a correr também, eu já corria. Então, na linha, a judiação tem que parar, né?
mais cedo do que eu. Mas foi muito, é um amigão meu. E depois o que separou um pouquinho a gente também, é que ele fez a equipe, os filhos dele, né? Fizeram a equipe Grupo Canarinho, né? E separou da nossa equipe. Nós corríamos tudo junto. Nós, aqui, do 15, com os filhos dele. Depois eles fizeram a equipe deles e separou um pouquinho. Mas a amizade nossa é sempre a mesma. Houve rivalidade de equipe, assim, de participação. Naquela época tinha premiação por equipe, né? E a premiação por equipe já contava a ponta, conforme a classificação dos atletas, né? E ele sempre, a equipe dele foi bem melhor que a nossa. Mas não é por causa disso que a gente também continua messadão, assim, mesma coisa, e considero muito o Canarinho como meu amigo. Então, a Lília confirmou aí, né, que é um exemplo de dedicação e profissionalismo. E sua história está chegando lá em São José do Rio Preto. Olha aí, ó. Deto Deise Pereira, abraço Cícero, é um atleta Fico. Linda história. Chegando lá em São José do Rio Preto. Olha que maravilha. Quem é esse? É o Deto Deise Pereira, é o nosso seguidor, grande técnico também, formador de jovens. Ele está aí, formador de atletas, né? Em São José do Rio Preto, aí conhecendo a história do Ficão. Ficão, por falar em São José do Rio Preto, você correu em muitas cidades também do interior, né? Não só em Avaré, como em muitas outras, não, Ficão? Bastante. Então, depois que a gente se tornou mesmo atleta, assim, com mais frequência, assim, né? Eu corria muito no Paraná. Eu tinha esse amigo nosso, que é o Virgílio Severo. Ele era moleque novo, corria, e ele agitava nós, vamos correr em tal lugar. Então, correu muito, né? Com a equipe de Itapeminas, vamos correr para o Carana. Nessa época, quem foi dirigindo a equipe foi o Canarinho, fomos correr para o Departamento de Esportes, né? Fomos em 10 atletas lá. E depois eu continuei correndo, né? Fui a Maringá, fui em Londrina, Cornélio Procópio, Paraná, ficava mais fácil de ir. Seguia aqui, pegava ônibus à noite, chegava todo dia mais cedo lá, corria, vinha embora, mais fácil, né? Agora aqui pro lado de São Paulo, para cima, aqui, nossa, corria tudo que era cidade. Do lado de Limeira, Rio Claro, Americana, nossa senhora, porque a gente tinha uma amizade muito grande com o pessoal lá de Limeira, né? Que lá tinha o grupo da João Meto, lá que faziam muita corrida lá. E tinha a equipe mesmo de veteranos lá, né? Então eu corria muito tempo pesado. Aqui pro lado de São Paulo, eu corria quase toda a cidadezinha por perto de São Paulo, eu corria quase todo lugar. Agora em Santos, que eu começamos a correr agora pro 15, né? Eu nunca tinha chance de correr em Santos, agora pro 15 que eu tenho ido. Mas que foi o interior aqui, nossa, eu corri do lado de Avaré aqui, do lado de Limeira, Rio Claro, Araras, Leme. Eu corri diversas vezes e sempre a gente era convidado, né? A gente nunca ia assim de oferecido, assim. Todos esses lugares eu sabia que existia a equipe do 1590 Pinga, os caras convidavam, a gente ia, né? Planejava aqui, ia. Mas às vezes algumas corridas eram meio sofridas, né? A gente saía aqui de meia-noite, de ônibus, e chegava outro dia de manhã lá, corria à tarde, depois ninguém sabia, terminava a corrida, já pegava o ônibus para ir embora, chegava outro dia cedo aqui, né? Muito sacrificado, mas sempre valeu a pena a gente conhecer esse lugar, atletas diferentes, organizações de provas diferentes, premiação diferente do que das nossas aqui, né? Então, cada vez que a gente ia, a gente ia aprendendo, né? Como é que eram as corridas. Isso que a gente sempre comenta aqui, o pessoal aqui, né? Tem gente que quer fazer corrida, mas nunca saiu correr, ver como é que é as corridas, né? O departamento de esporte não organiza a corrida, sempre os diretores da departamento, os secretários são novos, né? Mas nunca assistiram uma corrida grande no interior, na cidade, que uma é diferente da outra. A organização é diferente da outra. Então, eu, graças a Deus, participei de muitos, tive chance de ir em lugares mais longe ainda, mas não consegui ir. Mas as que eu já fui, fiquei muito contente já do que eu já fiz. Eu fui com vocês, acho que umas 2 vezes em Santos. É uma corrida maravilhosa aquela de Santos, não ficou? De Santos é espetacular, né? Super organizado, né?
é meio sacrificado também, né? Sai daqui de madrugada, né? Chega lá, agora a gente monta a tenda lá logo que termina o funil da corrida lá, a gente monta a tenda, o pessoal fica lá até 2, 3 horas da tarde. É um prêmio, né? Para os atletas nossos que vai participar lá. Além de participar de uma corrida grande, uma corrida mais de 10 quilômetros, melhor que tem no interior, né? E a gente vai lá, corre, todo mundo volta contente. A outra corrida também que nós estamos começando aí agora, e o pessoal está gostando muito agora, é do aniversário do 15 de novembro de Piracicaba, né? A gente está indo agora todo ano também, está sendo muito boa também de competir, e a gente participa lá, a premiação muito boa. Só que hoje em dia está ficando meio dura a inscrição, né? A inscrição está ficando meio caro, tanto que a São Silvestre nossa no ano passado agora lá diminuiu bastante o número de participantes nosso, por causa de ser muito caro a inscrição, né? E além da condução e a inscrição muito cara, então está dizendo, né? Tem. Então, ficou uma das coisas que o tempo que eu acompanhava vocês aí, não você especificamente, mas as demais equipes que tinham por aí, que à medida que o pessoal vai tomando gosto pela corrida, eles também vão explorando com relação a preço de inscrição. Fiquei antipático para muitos pessoal aí por causa disso também, porque quem faz o espetáculo são vocês, os corredores, e de repente tem ainda que pagar um alto preço ainda, eu sempre achei injusto. Não sei qual é a sua opinião a respeito disso. Infelizmente, assim, né, a corrida virou um comércio, né? Hoje em dia tem empresas que fazem a corrida e eles formam mais ou menos. Só que eu sempre falo para o pessoal, porque o pessoal acha caro, às vezes, uma corrida, mas o gasto de quem organiza a corrida é muito caro também, né? Como, por exemplo, a corrida de Santos, a corrida de Piracicaba, exige muito de gente para trabalhar na corrida, né? São Silvestre mesmo. Nesse caso, a minha cidade de gente para fazer inscrição, para ir buscar, quando vai buscar o kit, ficar na cidade de gente trabalhando. No dia da corrida, você vê gente trabalhando para tudo canto, né? E a distribuição de água, a distribuição das medalhas, é muito caro também, né? Eu não sei se tem gente dando vantagem disso, né? Mas eu sempre falo para o pessoal assim, a corrida é caro, mas você tem toda a garantia, né? Você vai correr corrida lá, se acontecer qualquer coisa para você, tem socorro na hora, né? Eu corri muitas corridas por aí que não tinha nada. Não tinha nada. Se você caísse no meio do caminho, você ficava lá. Então, essas corridas hoje, você paga, mas tem muita garantia, muita assistência, direitinho. A premiação é boa. Depois que você vem embora para casa, você mostra a medalha assim. É caro, não foi caro, né? Mas valeu a pena, né? E o tempo que eu corria, não tinha nada disso. Se você caísse no meio do caminho, você ficava lá. Não tinha assistência. Tá muito bom. Ficou 1h08 de bater-papo. Eu acho que o pessoal que nos acompanhou gostou de ver o Ficão aí. Só mais uma para encerrar. Fico, nós estamos passando por esse problema, essa pandemia aí. Você que tem uma opinião das coisas, uma pessoa que sabe analisar. O que você acha do futuro das corridas? Você acha que a solução seria a vacina mesmo para tudo voltar ao normal? O que você pensa disso, Fico? Então, eu vou fazer 82 anos e nunca que eu lembro, nunca teve na minha vida, teve uma passagem dessa, né? Uma pandemia dessa. Mas a gente tem esperança, né? Que agora, só que outro dia eu escutei na televisão que vai surgir uma vacina aí, para 2021. Para 2021 agora já morreu para verdade dentro, né? A vacina que estão para 2021. Então, até lá, tá louco. Até eu já fui nessa. Então, mas a gente tem esperança de que tudo dê certo, que hoje em dia parece que está tudo quanto é religião, todo mundo rezando, fazendo oração para que acabe essa pandemia, né? Mas eu acho que depois que parar tudo, acho que vai modificar um pouquinho o modo de vida, sabe? De muita gente que está passando por essa quarentena aí. E eu acho que depois que bastante gente que vem aqui, atletas nossos que a gente conhece, sempre fala,
acabar logo, vai voltar logo, vamos voltar a fazer isso, vamos voltar a fazer aquilo. Acho que vocês vão estar mais entusiasmados ainda, né? Depois que ficar tudo esse tempão parado, né? Mas eu tenho esperança, se Deus quiser, né? Sim, vai dar tudo certo, que Deus vai nos ajudar, tudo lugar, não foi só aqui que aconteceu isso, né? Foi no mundo inteiro, né? Então, no mundo inteiro, usando para que isso acabe, para que volte tudo ao normal, se Deus quiser. Tem muita gente sendo prejudicada com isso, né? Gente que trabalha, tinha em seus empregos, tinha coisas que está tudo afetado por causa disso. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo e o pessoal vai voltar com mais força, mais vontade, né? Para reerguer na vida. Fico muito obrigado. Eu agradeço por passar esses momentos com a gente aqui de entretenimento, né? E quem assistiu também, estou vendo no placarzinho ali, tem muita gente que está nos assistindo, nos assistiram, né? Que nós estamos encerrando. E eles também, com certeza, estão agradecendo também já que não tem futebol no domingo à tarde, um bate-papo aí com o grande Ficão, foi muito legal. Pode ter uns minutinhos para você mandar sua última mensagem, Ficão. Muito obrigado. Eu quero agradecer bastante, né, essa oportunidade aqui de estar falando aqui sobre tudo que eu sinto de corrida, que eu passei de corrida, que eu vivi de corrida. E espero que eu possa ainda ficar bastante tempo ainda ajudando o pessoal que gosta de corrida, dando palpite que gosta de corrida, né? E a nossa corrida mesmo aqui, esse ano mesmo, não sei se vai sair, se não vai. Muitas corridas, tem corridas aqui, nós já fizemos inscrição já, e foi adiada, né? Então, espero que tudo dê certo, né? Então, eu quero agradecer a todos que ligaram para vocês aí, que passou aí, a todos que estão assistindo, e agradecer você também, Cícero, que inventou esse programa aqui. E espero, se Deus quiser, depois que acabar esse domingo, continuar firme no pessoal praticando esporte, ajudando no esporte, tudo que eu puder, eu vou ajudar para os mais novos, né? Porque a gente que está velho tem que ensinar os mais novos só para o que é o certo e o que é o errado. Muito obrigado. Então, tá bom. Valeu, Ficão. Obrigado. Até uma próxima aí. Obrigado ao Toninho da Caixa, que também esteve aí na assistência técnica. Grande abraço a todos aí. Até uma próxima, Ficão. Um abraço, Ficão. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Fique com Deus. Amém.